Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu estágio supervisionado híbrido Uninter Sociologia no Ensino Fundamental. O meu curso de extensão tem como tema Estratificação Social e Desigualdade Social no Brasil. Meu nome é Denise Wisler. Eu sou estudante da Uninter, Centro Universitário Uninter, no curso de licenciatura em Sociologia, no Polo Uninter de Juara, Mato Grosso. E orientador de estágio, Natalino Souza Breves, meu RU 2588697. Essa é a quinta aula do meu curso de extensão, Estágio em Sociologia no Ensino Fundamental. Espero que vocês possam, então, participar do meu curso de extensão. E hoje eu vou falar nesse curso de extensão sobre as classes sociais. Falei sobre castas, falei sobre estamentos e agora eu vou falar sobre as classes sociais que são mais próximas da nossa realidade aqui no século XXI. A divisão da sociedade em classes sociais e essa estratificação por meio de classes sociais. Como eu já trouxe em aulas anteriores para vocês, esse meu curso de extensão, meu estágio, está falando sobre estratificação, que é a divisão de sociedade em classe e desigualdade social. Como nós, como professores de sociologia, futuros professores, educadores, devemos tratar esse assunto, da divisão da sociedade em classes e levar para os nossos alunos a compreensão da estratificação social e da desigualdade social no Brasil e também em termos mundiais, para que nosso aluno tenha um pensamento crítico, forme um pensamento crítico e consiga compreender essas contradições que existem na sociedade capitalista e também formas de combater, então, a exclusão social, a desigualdade social que existe por conta, da distribuição de renda não ser igual para todas as pessoas. Classes, Utiliza o termo classe para designar a estrutura de sociedade capitalista com base na classificação ou hierarquização dos grupos sociais. Eu trouxe para vocês nas aulas anteriores, falando sobre as castas, sobre os estamentos, e hoje eu vou falar sobre as classes. Então, a classe ela vai ter a apropriação econômica e dominação, apropriação que é econômica e dominação política. Define, então, a estratificação social por classes. Produção e mercado, elementos de classificação e mobilidade social que podem acontecer através das classes, por exemplo, classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. As classes, elas têm mobilidade social. Você pode ascender de uma classe para outra ou ir para uma classe inferior ou subir para uma classe superior. Existe essa mobilidade dentro do sistema de classes. E pode acontecer de uma apropriação econômica ou pela dominação política também pode acontecer essa ideia, então, das classes se ascenderem socialmente dentro dessa estratificação social por classes. Tipos de sociedades estratificadas. Nós estamos falando, então, aqui da nossa realidade do Brasil, e existem outras sociedades também que têm esse sistema de estratificação por classe. Sociedade estratificada por classes sociais. Classes sociais, então, são camadas sociais cuja forma de estratificação permite ao indivíduo ascender ou mudar de status social, de posição social dentro da pirâmide de representação social. Constitui uma forma de estratificação onde a diferenciação dos indivíduos é feita de acordo com o poder aquisitivo, ou seja, de acordo com o que você ganha, de acordo com o que você tem de bens, você pode, então, ter essa estratificação. Você pode subir de categoria dentro das classes sociais de acordo com seu poder aquisitivo. Não são rígidas as normas para essa ascensão, por isso dizemos que não são hereditárias nem impermeáveis, como nas outras que eu trouxe, As castas da Índia, que não existe mobilidade, nos estamentos da época do feudalismo, que existia a mobilidade social, mas era de alguma maneira rara. Aqui não vai existir essas questões hereditárias nem impermeáveis. Vão acontecer sim as mudanças sociais e as ascensões dentro das classes sociais. Mas ela é marcada por contradições e desigualdades. Por quê? Porque a distribuição de renda acontece de forma desigual dentro do sistema de classes, que é o sistema capitalista. E nós vamos perceber, conforme for passando o conteúdo, que vocês vão perceber por que essas contradições e desigualdades existem dentro do sistema de classes sociais, da estratificação de classes sociais. A classe social também é um grupo de pessoas que vivenciam a mesma realidade, participam, têm a mesma situação econômica, política e cultural. Esses três fatores determinarão a qual classe pertencerá a cada cidadão. Então, o fator econômico, político e cultural é determinante para uma pessoa estar em determinada classe e não em outra.
né? Então, por isso elas têm uma unidade, né? Essas categorias elas têm uma unidade que faz com que a pessoa permaneça ou a pessoa possa ascender de uma determinada categoria para outra, levando em consideração esses fatores da economia, da política e da cultura. Classe social também é um grupo de pessoas que tem status social similar, segundo critérios diversos, mas normalmente econômico é o mais lembrado. Então, dentro da classe social, as pessoas que estão na mesma classe social, elas têm um status social semelhante e tem outros critérios para se analisar a classe social, mas normalmente o econômico é o mais lembrado, é o mais analisado. Karl Marx e a sociedade de classe. Karl Marx, né, pensador alemão, foi o principal estudioso desse tipo de sociedade de classes, né? Para Marx, a história da humanidade é a história da luta de classes. Os conflitos entre as classes constituem o principal fator de mudança social na visão do Marx, do marxismo. Nas sociedades capitalistas, as relações de produção vão dar origem a camadas sociais diferentes e antagônicas, né, que entram em disputa. A burguesia, que são os proprietários das fábricas, e o proletariado, que são os trabalhadores. Então, vai existir essa luta entre a burguesia e o proletariado. As contradições que mantêm entre si, né, essas duas classes, fogem à estrutura da própria sociedade, segundo Marx. E a propriedade privada é o bem maior a ser preservado dentro do sistema da sociedade de classes. Então, Marx vai falar que existe contradições dentro do sistema capitalista e que essas contradições são baseadas nas lutas que existem entre as camadas sociais. E as contradições acontecem também porque essa é a maneira como a sociedade é constituída, né, em classes diferentes. E aí, aqui tem uma pirâmide que vai mostrar mais ou menos como que acontece isso, né? Classe alta, né, no topo da pirâmide, maior nível de renda, bens, prestígio e poder. Classe média, né, parte intermediária, situada entre a burguesia e o proletariado. Classe baixa, trabalhador não especializado, baixo nível de escolaridade e são muito miseráveis. Então, aqui é a divisão por classes, né, que o Marx fala, né. Existem, então, essas categorias e diferenciações entre essas classes sociais. Classes sociais, né, também apresentam das desigualdades sociais promovidas pelas relações de produção capitalistas. O Marx citou duas classes que se dividem, né, os homens em proprietários e não proprietários dos meios de produção. Aqueles que têm o meio de produção e aqueles que vendem sua força de trabalho para esse modo de produção. Essas classes são o proletariado, né, os trabalhadores, e a burguesia, os donos dos meios de produção. Karl Marx e a sociedade de classe. Para Marx, a classe capitalista, a burguesia, precisa da classe operária, o proletariado, para produzir, criar riqueza e fazê-la circular. Então, é importante que exista, então, esse antagonismo, né? Aquele que vende na sua força de trabalho, proletariado, né? Ele vai produzir, criar riqueza e fazer circular esse sistema capitalista, né? E o burguês, então, vai se beneficiar com isso. Para fazer o quê? A ampliação das suas riquezas e circulação também das mercadorias e dos bens dentro da sociedade. Karl Marx, né, também vai falar, segundo Marx, os conflitos constituem o principal fator de mudança social na sociedade de classe, porque através dos conflitos, manifestações que vão acontecer, é que vai acontecer também as mudanças, né? Aqui tem, então, um exemplo disso, que é uma passeata em favor do trabalhador, né, do dia 1º de maio. Nós estamos vivendo aqui, né, próxima à data do dia 1º de maio, que passou, né, recentemente, e é uma luta social, né? A luta do trabalhador por seu reconhecimento, né, dos seus direitos trabalhistas foi através de manifestações. Muitas pessoas morreram dentro dessas fábricas, lá no começo da Revolução Industrial, que trouxe também, né, o sistema capitalista. Muitos trabalhadores que estavam lá, né, só lembrando para vocês o que acontece lá, porque influencia hoje do sistema capitalista, né, sistema de produção em massa. Lá, nessa época, né, da Revolução Industrial, não existiam ainda os direitos trabalhistas, então muitos trabalhadores morreram nessas fábricas. E muitos deles morreram lutando pelos seus direitos, e depois disso, várias manifestações surgiram para que surgissem, então, direitos dos trabalhadores. E o 1º de maio é um dia de luta, né?
de garantia dos direitos dos trabalhadores. E aí o Marx vai falar que esses conflitos que existem entre as classes também são um fator de mudança dentro da sociedade, né? Para que ela mude, para que ela, né, possa trazer também algumas questões que são importantes dentro da sociedade, tem que existir, então, esses conflitos existem, né, essas contradições existem. Na sociedade, segundo Marx, né, quando os conflitos chegam a um ponto insuportável, ocorre uma revolução que transforma a sociedade modificando o modo de produção. Um exemplo disso aqui é a Revolução Russa de 1917. Então, o que vai acontecer? Quando acontecer alguma coisa dentro da sociedade, né, algo que está indo contra os direitos das pessoas, as pessoas querem reivindicar seus direitos, se não está acontecendo isso, vão acontecer as revoluções, e essas revoluções então vão servir também para transformar a sociedade e modificar o modo de produção dessa sociedade. Aí a estratificação social no Brasil, eu trouxe um exemplo aqui para vocês da sociedade no Brasil do século XXI. Como que acontece assim? No topo, né, vai ser as pessoas bilionárias, depois vem as ricas, depois as média rica, depois vem a média abaixo, pobre e o abaixo da pobreza. A sociedade ideal seria a alta, média e a base. Mas acontece que existem várias classificações aqui. Bilionários, ricos, médios ricos, classe média, média baixa, pobre e abaixo da pobreza. É hoje assim que se medem então, as classes sociais no Brasil, dessa forma que está aqui no gráfico. Estratificação e exclusão social no Brasil. No Brasil, embora haja tantas barreiras para quem possui menos, há possibilidade de mobilidade social. O Brasil é um país rico em recursos, né? A gente sabe que a gente tem muita natureza, muitas possibilidades de crescimento, mas infelizmente acontece que a má distribuição desses elementos, do dinheiro, né, dos bens. Mas ainda assim, mesmo com tantas barreiras, ainda há possibilidade de mobilidade social de uma classe para outra. Existem essas possibilidades. Pode acontecer de uma pessoa de origem humilde, ela ascender socialmente para uma classe social elevada. Então, isso acontece. Existe estratificação, existe a exclusão, mas também existe a possibilidade dessa mobilidade social. A qualidade de vida vem melhorando no Brasil, mas as desigualdades sociais ainda estão bastante acentuadas. Então, em alguns lugares do Brasil, né, existe a possibilidade de mobilidade? Existe, mas ainda está caminhando, né, ainda lentamente. Em alguns lugares, como mostra a figura, existe ainda a falta de saneamento básico, né? As moradias são precárias, as pessoas têm problemas de saúde por conta, né, desses locais estarem locais instáveis, né? Mas, mesmo assim, ainda há possibilidade de mudança, né? A gente tem que refletir sobre isso, sobre as possibilidades que existem, exclusões, mas tem como melhorar. A qualidade de vida das pessoas podem ser melhoradas também. Relatório da ONU do PNUD, divulgado em julho de 2010, aponta o Brasil como o terceiro pior índice de desigualdade no mundo. Isso é muito triste, né? A gente é um país tão rico, né? Um território tão vasto e ainda tem essa desigualdade acentuada. Aqui a gente vê a foto, né, de crianças, pessoas aqui na porta, de um local bem precário, né, de cortiço, de favela. E percebemos então esse abismo social que existe e o Brasil, mesmo com os avanços que ele possui, né, de crescimento econômico, ainda se apresenta como, né, uma das nações, terceiro pior índice de desigualdade no mundo. Weber ele já pensa um pouco diferente do Marx com relação às classes sociais. Ele definiu as classes sociais como um conjunto de probabilidades típicas de propriedade de bens de uma classe de propriedade de bens, de posição externa e de destino pessoal. Uma classe se forma por interesses e oportunidades. Assim como Marx, Weber percebia as classes como categoria econômica, mas ele vai falar que vão acontecer diferenças, né? Existem probabilidades, propriedade de bens, posição externa e do destino pessoal de cada pessoa. Mas ele também vai perceber como Marx, através de categoria econômica. Além da classe, o Weber cita outros dois grupos, né, que o Marx não falava, que é o status e partidos. Para ele, status é como uma coletividade que se diferencia pelo prestígio ou pela honra social de que gozam pelo estilo de vida. Então, ele vai falar que existe, então, uma maneira de ascensão social através do status social e também dos partidos.
Quanto aos partidos, na terminologia de Weber, não são apenas grupos políticos, e sim organizações que procuram impor sua vontade aos outros. Então, acontece, uma maneira de reivindicação política, não política só partidária. Grupos que se organizam para melhorar nas suas condições de vida. Então, eles podem ascender socialmente dessa maneira. A teoria weberiana de estratificação é importante para mostrar que outras dimensões além da classe econômica influenciam a vida das pessoas. Então, o Marx vai falar de outras questões, não só da classe econômica, que influenciam, então, as classes sociais e a ascensão das pessoas também dentro dessas classes sociais. Carolina Massa, da Folha de São Paulo, 12 de 2 de 2010, argumenta que no país que já foi chamado de Belíndia, o Brasil, por misturar a riqueza da Bélgica e a miséria da Índia, a nova classe média chega cada vez mais perto do padrão de consumo do primeiro mundo. O que acontece aqui? O Brasil tem características da Bélgica, um país rico, e característica da Índia, que é pobre. Então, ele já foi chamado de Belíndia por conta dessas características contraditórias de riqueza e pobreza no mesmo país. E a nova classe média, ela chega cada vez mais perto do padrão de consumo do primeiro mundo. Mas, em contraposição, a classe abaixo disso está muitas vezes abaixo da linha da miséria. Então, existe essa contradição dentro desse mesmo sistema. Uns chegando bem perto do primeiro mundo e outros bem abaixo, com países países que passam por muitas situações de miséria. Então, foi essa comparação que foi feita, que existe possibilidade de crescimento para uma classe, mas em outra existe essa diferença exorbitante, de uma classe para outra. Mas existem avanços também com relação à melhoria. Daqui a 10 anos, essa fatia dos brasileiros deve sozinha colocar o equivalente ao poder de compra de toda a Bélgica no bolso. Então, existe um abismo muito grande entre aqueles que têm e aqueles que não têm, Enquanto uns estão chegando muito próximo do que a Bélgica tem, poder aquisitivo de compra da Bélgica, outros estão abaixo. O poder de compra da classe C deve quase dobrar e saltar para 757 bilhões em 2020, Essa pesquisa do ano chegou no ano passado, de acordo com o estudo feito pela consultoria do plano CDE. Então, o que acontece? Essa classe C, ela chega a uma categoria muito alta, de comparação com um país como a Bélgica. Mas, em contraposição, existem algumas regiões do Brasil que estão abaixo da linha da pobreza. Então, a gente percebe um país em ascensão, mas que precisa melhorar em muitos aspectos ainda para chegar a um patamar de igualdade e equidade social para todas as pessoas. Classes e desigualdades sociais. As classes sociais podem ser entendidas como agrupamento de pessoas que surgem da estrutura de desigualdades sociais, mas que têm como base a igualdade formal entre os indivíduos. Existem desigualdades dentro das classes sociais, mas existe a possibilidade também de uma ascensão. Uma característica do sistema de classe é a mobilidade social. Existem dois tipos, a mobilidade social vertical e a mobilidade social horizontal, que nós vamos ver agora. O que é a mobilidade social, então? É a mudança de posição social de uma pessoa num determinado sistema de estratificação social. Pode ser vertical, no sentido de subir e descer na hierarquia social, ou horizontal, indicando uma mudança dentro da mesma camada social. Divisão da sociedade em camadas ou estratos sociais, que na sociedade capitalista é indicada pelas classes sociais. Então, a mobilidade existe de forma vertical e de forma horizontal. Ela pode subir ou ela pode permanecer na mesma camada, mas mudar dentro dessa mesma camada. Então, a mobilidade social é a possibilidade de um indivíduo ou um grupo que pertence a determinada posição social transitar para outra, de acordo com o sistema de estratificação social. E aí eu vou explicar aqui para vocês como acontece isso, a vertical e a horizontal. A mobilidade social vertical ocorre no sentido ascendente, e ou descendente na hierarquia social. A mobilidade social vertical ascendente, ascensão social, o indivíduo passa a integrar um grupo economicamente superior a seu grupo anterior. A mobilidade social vertical descendente, queda social, o indivíduo passa a integrar o grupo economicamente inferior a seu grupo anterior. Então, pode acontecer de uma ascensão positiva ou uma ascensão negativa, dentro dessa mobilidade social vertical. Ou ele vai ascender socialmente, ou ele vai ter uma queda social dentro dos grupos, Está sendo aqui explicado. Mobilidade social horizontal, nessa categoria também o indivíduo tem sua posição social alterada devido a fatores geracionais ou profissionais,
mas não implica uma mudança de classe social, ele permanece na mesma classe, mas ele pode ter alterações dentro dessa mesma classe. A mobilidade acontece dentro dessa mesma classe por fator geracional ou profissional. Por exemplo, ele tem um emprego, ele pode melhorar, né, dentro do setor dele, então ele vai ascender, mas ele vai continuar na mesma categoria, ele vai ascender. E geracional, por exemplo, um pai, ele não teve a oportunidade de estudar e o filho agora tem a oportunidade de estudar. Então, o filho vai ascender de categoria. Por quê? Porque ele teve a oportunidade que o pai não teve. Então, é um fator geracional. Mobilidade social horizontal. Por exemplo, um jovem estudante universitário que desenvolve trabalho de pesquisa na graduação, ele é bolsista. No futuro próximo, ele será um profissional com mais prestígio e mais rendimentos do que quando ele era estudante bolsista. Então, esse mudou de posição social, mas que apesar disso, permaneceu na mesma classe social. Ele só vai mudar de posição com relação a ter um bom emprego, né, um maior prestígio dentro da sociedade, mas ele vai permanecer na mesma classe social. Isso é uma mobilidade social horizontal. Mobilidade social vertical. Nesse tipo, há uma alteração de classe social, que pode acontecer de forma ascendente, de uma classe baixa para outra superior, ou descendente de uma classe alta para outra inferior. Mas é preciso lembrar que o fenômeno da mobilidade social varia de sociedade para sociedade e de cultura para cultura. Ou seja, cada cultura vai ter um tipo de mobilidade social diferente, porque cada cultura vai pensar a sociedade de modo distinto. Então, isso vai acontecer de diferentes formas, dependendo da cultura. E dentro da mobilidade social vertical, né, descendente ou de queda social, quando a pessoa piora de posição no sistema de estratificação, passando a integrar um grupo economicamente inferior, ou seja, a pessoa tinha uma empresa, né, um exemplo. Tinha uma empresa e essa empresa ela entra em falência, então ela vai descer, né, no nível. Ela vai descer de categoria, então isso é uma queda social. Então essa mobilidade social vertical que vai acontecer de maneira descendente, não ascendente. A falência e o consequente empobrecimento de um comerciante, que acarretaria uma significativa mudança do padrão de consumo de sua família, é um exemplo, então, de mobilidade social descendente ou de queda social. Mobilidade social vertical, ascendente ou de ascensão social, quando ele ascende de categoria. Quando a pessoa melhora sua posição no sistema de estratificação social, passando a integrar um grupo economicamente superior ao seu grupo anterior. E isso vai acontecer quando ela mudar, né, quando ela subir de categoria. Podemos pensar, por exemplo, no filho de um operário que, por meio do estudo, se forma professor, ingressa no mestrado, doutorado e passa a lecionar numa universidade, passando assim a fazer parte da classe média. Então, aqui ele vai mudar de categoria, ele vai ascender socialmente. Ele vai mudar de posição dentro da hierarquia social, então é um modelo de mobilidade social vertical, ascendente ou de ascensão social. A ascensão social depende muito da origem de classe de cada indivíduo. Assim, por mais que pretendam nos vender a ideia de igualdade, fica bem claro que alguém que nasce e vive numa camada social elevada tem mais oportunidade e condições de se manter nesse nível, ascender ainda mais e sair melhor do que os originários das camadas inferiores. Então, acontece a ascensão? Acontece. Mas é muito mais fácil para aqueles que já nasceram ou que já estão nesse meio, né? Na camada social mais elevada, eles têm maiores oportunidades e condições, então, de conseguir melhora sempre e ascender mais do que aqueles que estão originários das camadas inferiores. No Brasil, a mobilidade social sob a forma de ascensão ainda está entre as mais altas do mundo, apesar da crise econômica dos últimos anos. Existe muita mobilidade, né, de ascensão no Brasil. O sociólogo José Pastore afirma que do universo dos que se movem no nosso país, 80% subiram na escala social e apenas 20% desceram em uma geração. Então, é muito importante fatores também positivos com relação a isso. Mas a gente ainda percebe que há muito ainda para caminhar nessas questões de ascensão social dentro do Brasil. Apesar de todos esses avanços, a gente tem que também considerar o que falta, né, para que aconteça isso. Por isso, o que os dados nos indicam é que a maioria das famílias brasileiras está em condições melhores do que a geração anterior. Segundo o IBGE, 40% das pessoas vivem melhor hoje do que há 20 anos atrás. Então, isso deve ser levado em consideração, com certeza. As pessoas conseguiram uma mobilidade social maior hoje do que anteriormente, né? Do que os seus pais, do que os seus avós. A maior parte da ascensão, segundo o Pastore 2000, a maior parte da ascensão social ocorreu na base da pirâmide, lá no começo da pirâmide. Ou seja, a ascensão veio das classes mais baixas, né? De baixo para cima, pois os filhos, ao migrarem para a cidade, mesmo com as condições de vida mínima, encontravam a ocupação em uma posição melhor que a dos seus genitores, dos seus pais, que se encontravam no setor rural com condições econômicas e sociais muito baixas. Então,
Houve ascensão social, né, das classes baixas para classes mais altas, quando as pessoas mudaram, né, do campo para a cidade, procurando melhores condições de vida, né, e então isso foi geracional também, né, ascensão social geracional. Desigualdade econômicas e sociais. Mas, de modo geral, a desigualdade econômica mais conhecida é chamada imprecisamente desigualdade social, dada pela distribuição desigual de renda. No Brasil, a desigualdade social tem sido um cartão de visita para a comunidade internacional, uma vez que pertencemos à lista dos países mais desiguais do mundo. Apesar de todos os avanços, né, que foi falado anteriormente, questão de mobilidade social, de poder ascender de uma classe para outra, ainda existe a questão de desigualdade social no Brasil, e nós estamos na lista ainda dos países mais desiguais do mundo. Segundo dados da ONU, em 2005 o Brasil era a 8ª nação mais desigual do mundo, e em 2012 o Brasil ficou como o quarto país mais desigual da América Latina em distribuição de renda, ficando atrás somente de Guatemala, Honduras e Colômbia, segundo o relatório sobre as cidades latino-americanas feito pelo Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos ONU Habitat. Então, nós percebemos que, apesar de todos os avanços que vem acontecendo na ascensão social, mobilidade social no Brasil, ainda existem disparidades, ainda existem contradições e desigualdades, né? Tem muito ainda que avançar o Brasil se quiser que as pessoas tenham, né, condições de vida de equidade social de forma um pouco mais próxima, né? E a sociedade de classes, então, ela tem a situação definida pela situação no mercado, o poder econômico e a competição, a igualdade jurídica, a universalização de direitos, mobilidade social é aberta, todas as classes trabalham, existem desigualdades sociais produzidas pelo sistema econômico e o consumo como forma de distinção social. Então, essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham tido ótimas aprendizagens. Nos encontraremos na próxima aula. Peço que curtem e comentem o meu vídeo, para que eu possa validar o meu estágio. Desde já agradeço, muito obrigada pela atenção de vocês e até mais. Tchau, pessoal!